Hoje tenho comigo a professora Elvira Fortunato, que é vice-reitora da Universidade Nova, é professora catedrática no Departamento de Ciência dos Materiais e ainda diretora do Instituto de Nanomateriais, Nanofabricação e Nanomodelagem e também do CENIMAT. Mas será mais fácil dizer que é a mãe do chip de papel, é a pessoa que lidera um laboratório pioneiro na área de eletrónica transparente e recebeu vários prémios ao longo do último ano, como o Prémio Impacto Horizonte 2020, o Prémio Pessoa, a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos e também o Prémio Mundial de Engenharia. Além disso tudo, é sportinguista. Professora, este ano foi absolutamente diferente dos anos anteriores. Se calhar começávamos por aí, por fazer um balanço. É verdade, este ano que passou é um ano atípico a todos os níveis. Para além dos problemas que temos vivido e que ainda vivemos atualmente, foi um ano muito bom para mim em particular, para a equipa, para a Universidade Nova, porque realmente o trabalho que fazemos foi reconhecido de uma forma que nunca tinha sido feito até aqui. Portanto, foi também um ano atípico, mas extremamente positivo nesse ponto de vista. E como é que se adaptaram? Como é que adaptou todo o trabalho ao longo do último ano? Um ano de pandemia, mas depois também com estas várias distinções? É evidente que quando tivemos que fechar, fechamos, porque o principal é a saúde de todos nós, aí tivemos que fechar, mas assim que tivemos luz verde para poder trabalhar novamente e respeitando todas as normas de segurança, por exemplo, este ano iniciámos o trabalho em laboratório desde o dia 1 de março, portanto tivemos, entretanto, fechados, mas desde o 1 de março que temos estado a trabalhar com as condições todas normais de funcionamento, porque para além dos projetos que temos em curso, temos alunos de mestrado, temos alunos de doutoramento e muito embora parte de todo esse trabalho tenha sido um bocadinho prorrogado em termos de tempo, há coisas que têm que ser feitas, portanto o trabalho experimental não pode ser feito a partir de casa, tem que ser feito presencialmente. Apesar de ter sido um ano atípico com a pandemia, foi um ano muito exigente para a ciência no geral, ou seja, acha que de alguma forma esta exigência que a pandemia trouxe fez com que a ciência também avançasse, desse passos muito grandes num curto espaço de tempo? Sem dúvida. Aliás, se há 2 anos alguém me dissesse que no prazo de 1 ano ou menos de 1 ano temos que ter vacinas prontas, era impensável, não íamos conseguir. Mas realmente aquilo que a ciência mostrou é que foi possível de fazer isso. E isso só é possível se investir em ciência e, por outro lado, se trabalhar em equipa. Veja que conseguimos ter vacinas num espaço de tempo inferior a 1 ano, exatamente porque houve uma movimentação a nível mundial de muitos investigadores para trabalharem para uma causa comum. Sei que tem 2 projetos na área da Covid-19, 2 projetos relacionados com o papel. Aliás, sempre que se fala no seu trabalho, diz-se que é a mãe do chip de papel. Eu acho que é uma boa oportunidade também para lhe pedir que nos explique o que é isto do chip de papel, quais são as aplicações, sobretudo, que esta tecnologia acaba por ter hoje no dia-a-dia de todos nós e também sobre estes 2 projetos da Covid-19. Realmente nós fizemos pela primeira vez no mundo um transistor de papel, ou seja, utilizamos o papel como um material que é um componente do próprio transistor, portanto costumamos dizer que é um material de eletrónica, a própria celulose, e a partir daí trabalhamos em várias áreas. Foi feito também foi constituído um laboratório colaborativo na área do papel eletrónico, que se chama Alma Science, e basicamente aquilo que nós pretendemos com esse laboratório colaborativo é fazer a ponte entre aquilo que se faz mais na universidade e aquilo que pode ser transportado mais em termos de inovação para as empresas e para produtos reais. Basicamente, esse laboratório é constituído por nós também pertencemos como universidade, fazemos parte desse laboratório, mas o laboratório é coordenado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, integra também como membros a Fraunhofer Portugal, um laboratório de análises clínicas, a Clara Saúde, a Navigator e a Raiz. Portanto, este ecossistema com intervenientes da área da indústria e da parte da universidade, vamos tentar explorar todas as potencialidades na área do papel eletrónico, não só para eletrónica mais eletrónica, se quiser, mas também na área das aplicações biomédicas e vamos tentar utilizar o papel para várias aplicações, desde embalagens inteligentes, desde testes de diagnóstico. Aliás, temos neste momento também a decorrer 2 projetos financiados
pelo Portugal 2020 na área da Covid, e a ideia é desenvolvermos testes rápidos de diagnóstico para o SARS-CoV-2, um mais na área das águas residuais e outro mais na parte de testes para pessoas utilizando a saliva, e temos várias aplicações na área do papel. A investigação que é feita, e o Alma Science acaba também por fazer um pouco isto, não serve para ficar confinada no laboratório, sobretudo se calhar na sua área da engenharia dos materiais. Esta ligação com as empresas é fundamental. Claro que sim, aliás, eu própria sou engenheira, portanto a equipa tem vários engenheiros, e acima de tudo aquilo que nós queremos, e mesmo qualquer cientista aquilo que pretende no final, é que o trabalho que desenvolve no seu laboratório seja utilizado de alguma forma por uma indústria, por uma empresa, e que toda a sociedade possa, no fundo, usufruir dessas inovações. Portanto, eu penso que seja mais na área da engenharia, seja mais até se calhar numa área mais fundamental, o sonho é transportar aquilo que se faz, os sucessos que existem no laboratório, transportar esses sucessos para a sociedade em termos gerais. E como é que se faz isso? Como é que um investigador ou uma equipa de investigação faz esse link com as empresas, faz essa ligação com as empresas? Qual é que é o passo? Geralmente pode ser de duas vias, ou através de nós ou através das próprias empresas. Geralmente posso dar um exemplo concreto, não só a nível nacional como a nível internacional. Nós trabalhamos com a Samsung na Coreia do Sul. Como é que os investigadores, como é que a Coreia do Sul soube que nós trabalhávamos na eletrónica de papel, na eletrónica transparente, e nos veio bater à porta? Exatamente pelos trabalhos que nós publicamos, portanto os artigos científicos que nós publicamos ao longo do tempo. Hoje em dia nós publicamos um artigo científico e ele é lido em qualquer parte do mundo, através das bases bibliográficas internacionais. Portanto, nós tivemos conhecimento, fomos contactados, neste caso em particular, diretamente pela Samsung. Portanto, a Samsung contactou-nos, enviou-nos um e-mail, encontrou-nos uma vez numa conferência que se realizou na área dos materiais em França, e falou que estavam muito interessados no trabalho que nós estávamos a desenvolver. Visitaram-nos, depois de nos visitar, de ver os nossos laboratórios. Portanto, eles primeiro quiseram ver exatamente a infraestrutura tecnológica que nós tínhamos, se era suficiente e se era capaz de responder aos desafios que a Samsung nos queria colocar. Viram que tínhamos todos os equipamentos, os laboratórios indispensáveis para a realização desse trabalho, e fizemos um contrato com eles com bastante sucesso. Vou ter que lhe pedir que nos explique assim resumidamente o que é a eletrónica transparente e como é que ela se aplica, onde é que nós a vemos aplicada? Pronto, a eletrónica transparente, imagine, estes óculos, portanto eu uso óculos, infelizmente, e os óculos as lentes oftálmicas têm um revestimento anti-reflexo. Este revestimento é transparente, portanto os materiais que estão aqui neste revestimento na lente oftálmica são também materiais que nós usamos na eletrónica transparente, daí ser transparente, não se vê. Para além da transparência, que é comum a estes revestimentos que nós temos nas lentes, eles também têm uns dopantes, têm mais uns elementos químicos que nós adicionamos a esses materiais que os tornam condutores, ou seja, eu tenho um material tipo vidro que é simultaneamente transparente e simultaneamente condutor como um metal. Os metais são opacos, não são transparentes. Nós conseguimos, no fundo, colocar estas duas propriedades que à partida até parecem estar muito distantes, nós conseguimos colocá-las todas as duas em simultâneo no material, daí a beleza e o ser tão importante trabalhar na área dos materiais. Estes materiais, por outro lado, são materiais à base de óxidos metálicos, são materiais sustentáveis, são materiais abundantes, são materiais não tóxicos. Devido a tudo isso, são materiais de baixo custo, e nós utilizamos esses materiais exatamente em substituição do silício, que é o semicondutor convencional. Portanto, acabamos por trabalhar numa área que se chama eletrónica transparente, porque todos estes materiais semicondutores, condutores, estes circuitos integrados, estes transistores, são feitos com base nestes materiais, que são transparentes ao olho humano, e não se vê, daí o nome de eletrónica transparente. Mas, portanto, são materiais que nós contactamos diariamente. Neste momento, o tempo começa a aquecer. Quando vamos à praia, temos que colocar um protetor solar na pele para nos protegermos da radiação ultravioleta. O protetor solar, os protetores que nós usamos, um dos seus ingredientes, portanto, se for à praia e olhar para a sua composição, vai ver que aparece lá ZNO, óxido de zinco.
Portanto, nós usamos esse mesmo material para fazer eletrónica transparente. E uma empresa como a Samsung, portanto, na área da tecnologia, está a usar esta tecnologia para o quê? No quê? Na área dos mostradores, portanto, a aplicação mais direta da área da eletrónica transparente é para os mostradores. Então, onde é que isso é aplicado? Como se sabe, o mostrador tem pixels, portanto, a imagem no mostrador, seja de televisão, seja no telemóvel, seja num iPad, portanto, nós temos a imagem constituída por vários pixels e cada pixel é controlado por um transistor. E estes transistores são feitos à base destes materiais, destes óxidos metálicos, do ZnO, do óxido de zinco. A ideia, e já existem alguns produtos no mercado que já estão a utilizar esta tecnologia, nomeadamente mostradores de elevada resolução, porque aí como os materiais, estes transistores são transparentes, eu não tenho problemas de resolução, como no caso dos mostradores em que estes transistores são feitos à base de silício e, por outro lado, estes transistores baseados nestes materiais apresentam propriedades elétricas superiores, ou seja, eles são mais velozes, têm uma maior estabilidade, são mais robustos, portanto conseguem fornecer correntes mais elevadas. Ou seja, a tecnologia, por vezes nós quando mudamos um material num determinado produto, geralmente ou baixamos o preço ou aumentamos o seu desempenho. Mas se aumentarmos o desempenho, geralmente o preço não baixa, o preço aumenta. Neste caso é exatamente o oposto, nós conseguimos reduzir o custo e simultaneamente aumentar o desempenho destes transistores e de toda esta eletrónica que nos rodeia em tudo aquilo que são mostradores. Recordo-me numa conversa que tivemos em 2019 ainda, que me dizia na altura que há cerca de um ano que estava à espera para conseguir fechar a compra de um microscópio muito especial, portanto eu não vou tentar descrever o microscópio, está por lá das minhas capacidades claramente, mas um microscópio especial, tão especial que custava 2 milhões de euros sensivelmente e que era possível comprar graças a uma bolsa que tinha recebido na altura de 3,5 milhões, mas que apesar de o dinheiro existir, e apesar do microscópio existir, na altura em que falámos, há um ano que estava à espera da autorização. E a minha pergunta é se a burocracia continua a ser o maior impedimento ou um dos maiores impedimentos para o desenvolvimento, seja na ciência, seja na inovação de uma maneira mais geral. Ainda é um grave problema que nós temos em Portugal. Eu tenho esperança que, inclusivamente agora com o programa de financiamento, o PRR, que nós estamos à espera e que vamos executar muito brevemente, que todas estas regras associadas a este excesso de burocracia sejam algumas eliminadas ou agilizadas. Caso contrário, eu costumo dizer, nós não vamos conseguir executar estas verbas, porque eu também tenho dito, nós vamos ter neste momento a oportunidade para ter dinheiro, para além de termos muito dinheiro disponível, vamos ter muito dinheiro de várias origens. Vamos ter as verbas do PRR, vamos ter em simultâneo as verbas associadas com o novo programa quadro do Portugal 2030 e vamos ter também as verbas do programa Horizonte Europa que financia os projetos de investigação a nível europeu. Portanto, vamos ter muito dinheiro e dinheiro com várias origens, e para que esses projetos sejam implementados e que, acima de tudo, sejam executados num curto espaço de tempo, é necessário que a burocracia que existe em Portugal seja agilizada. Se continuarmos com o mesmo nível de burocracia que temos tido nestes anos, não vamos executar estas verbas. E só para lhe responder a esse problema que me colocou até do microscópio eletrónico, só para ver o tempo que estas coisas demoram, portanto o dinheiro entrou logo no início em janeiro de 2019, a primeira coisa que nós fizemos foi exatamente o concurso para comprar este microscópio e só na semana passada o microscópio chegou ao Porto de Lisboa para ser entregue. Portanto, demorámos quase 2 anos para fazer um concurso e para agilizar todos estes procedimentos burocráticos para aquisições de equipamento tecnológico. E mais, são verbas que foram ganhas por nós e que nos estão a ser cedidas pela Comissão Europeia. Nem são verbas que têm a ver com o Orçamento de Estado a nível nacional. Portanto, se com o PRR, com estas verbas todas, estes projetos que vamos ter agora no futuro, não aliviarmos de forma dramática a burocracia, não vamos executar estas verbas e é uma pena, porque isso não o conseguimos fazer é porque somos mesmo incompetentes.
De facto, as taxas de execução para o aproveitamento dos fundos europeus são sempre uma questão. Por um lado, há às vezes o receio de desburocratizar significar ter menor transparência, ou seja, associa-se um aumento da transparência Exatamente a maior... o oposto. É exatamente o oposto. Portanto, quanto mais regras nós colocarmos, mais camadas de cebola nós colocarmos com estas regras todas, maior é a probabilidade de existir corrupção. Antes, pelo contrário, se as regras forem forem menores e se o processo acaba por ser mais transparente, não é necessário muitos organismos a fazer, é controlar. Eu por vezes costumo dizer que o próprio Estado se controla a ele próprio. Nós por vezes temos projetos que ganhamos e só para executar esses projetos temos que fazer demonstração de despesas que já foram avaliadas e creditadas pelo Tribunal de Contas. Portanto, é um sem fim de burocracias e de carimbos e de autorizações que não faz sentido. Portanto, antes pelo contrário, quanto mais burocrático um sistema for, maior é a probabilidade de existir corrupção. E durante os 2 anos em que a equipa esteve à espera daquele microscópio, ou está à espera ainda daquele microscópio, a investigação noutros países e pelos pares não termina, não é? Do ponto de vista da capacidade de colocar Portugal como um país de referência ao nível, neste caso, da ciência, que é a área em que está, são 2 anos em que se faz uma pausa quase, não é, na capacidade de inovar. Exatamente, poderíamos ter progredido muito mais, é exatamente isso. Eu por vezes costumo dizer que o nosso problema não é tanto termos projetos, ganhar projetos, mas é executar projetos. Portanto, temos aqui por vezes somos asfixiados, não conseguimos respirar, temos o dinheiro parado e não o conseguimos executar. Portanto, isso é extremamente aborrecido e é negativo. Nós somos prejudicados, mas acima de tudo é o país que é prejudicado. Numa declaração recente que fez, referiu que Portugal não tem petróleo, não tem diamantes, mas tem pessoas e que, portanto, que deveria investir nessas pessoas. O dinheiro que agora vem destes fundos europeus acaba por ser uma oportunidade sem par, até ao momento, para investir em pessoas e aqui coloco os empresários, os investigadores, etc. Portanto, esse será certamente parte do desafio, conseguir investir nas pessoas o suficiente para que não repitamos amanhã os erros do passado. Exatamente. Aliás, investir em pessoas e colocar estas pessoas extremamente qualificadas que nós formamos na universidade no mundo empresarial. Portanto, nós não podemos ter continuamente os investigadores que formamos, os doutorados que formamos, a ficarem todos, ou uma grande percentagem deles a ficar nos centros de investigação e nas universidades, porque aí acabamos por estar a formar em ciclo fechado. Portanto, aquilo que nós pretendemos é exportar e colocar essas pessoas nas empresas e a serem úteis à economia. Quando recebeu o Prémio Pessoa, agora muito recentemente, referiu que era a 7ª mulher em 34 distinções. Continua a ser difícil na área da ciência as mulheres chegarem a lugares de topo, a lugares de decisão? Ainda continua a ser difícil. Eu, durante muitos anos, fui a favor do mérito, mas ao fim destes anos todos, e já são muitos, portanto, sou neste momento favorável a que haja um mecanismo de cotas, e não podemos olhar para isto de uma forma negativa, mas olhar para este mecanismo como um fator, uma ferramenta de regulação do sistema atual, porque senão continuamos a ter nos cargos de chefias, nas comissões de gestão, continuamos a ter painéis maioritariamente formados por homens e temos que incrementar de alguma forma, e se calhar de uma forma top-down, porque bottom-up é mais complicado, implementar de uma forma top-down um maior número de mulheres exatamente nestes cargos e especialmente nestas comissões de gestão. E um bocadinho à provocação pergunto-lhe, porquê é que isso é importante? Porquê é que é importante ter mulheres nestes cargos de decisão? É importante porque nós somos 50-50 a nível mundial e acima de tudo porque é extremamente importante termos diversidade. Não podemos tomar decisões só por via masculina ou por via feminina. Portanto, as decisões são sempre muito melhor obtidas se tiver em conta a diversidade. Sei que se associou a um projeto que se chama Barbie,
e esse projeto é um projeto que no fundo incentiva jovens estudantes a candidatar-se a um prémio. Gostava que me dissesse porque é que achou que era importante associar-se a um projeto como este. Olha, acima de tudo porque sempre gostei da Barbie, como boneca. Sempre comprei muitas Barbies à minha filha, mas ela nunca gostou das Barbies, portanto eu acho que era, porque no meu tempo não havia Barbies, portanto a Barbie já foi uma boneca, um brinquedo que surgiu mais tarde. Mas achei uma ideia muito bonita e no fundo também para desmistificar um bocadinho aquela Barbie muito bem feitinha, muito bonitinha, loura, etc. E no fundo foi um estudo que a Mattel acabou por fazer relacionada com a Barbie, que utilizou a Barbie, e exatamente para mostrar que não há limitações e que as meninas não devem ter barreiras, ou seja, os sonhos, e especialmente até nas camadas mais jovens, portanto por vezes começa logo a ver nas idades mais precoces, as próprias meninas começam a interiorizar algumas barreiras e a achar que não vão conseguir atingir determinadas profissões, porque sim, porque são os homens, porque é isso, aquilo que existe. E no fundo com este projeto é um bocadinho para desmistificar isso e para mostrar que tudo é possível, que os sonhos são possíveis e temos que acreditar, sejamos mulheres ou sejamos homens. Portanto, eu gostei muito da ideia e basicamente, para além do concurso em si, portanto há uma bolsa de estudos que vai ser atribuída a uma menina, a uma jovem, que ao se candidatar a um curso de Engenharia ou de Ciências, neste caso para a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, terá, portanto, as propinas pagas durante o seu percurso escolar. Olhando agora um bocadinho mais para a frente, o laboratório em que trabalha vai crescer, não é? Gostava que me falasse um bocadinho sobre isso, como é que surgiu esta oportunidade e o que é que espera alcançar com esta expansão do espaço e do laboratório em que está a trabalhar neste momento. Portanto, com a sua equipa. A equipa em si cresceu, não só em termos de pessoas, mas também em termos de equipamentos, e nós temos alguns equipamentos que necessitam de espaços especiais e de espaços maiores. E então, como andamos sempre atrás dos euros, eu costumo dizer que nós, a equipa, anda sempre a correr atrás dos euros, eles cada vez correm mais depressa e nós temos que andar sempre atrás. Portanto, surgiu a oportunidade de um projeto financiado pela CCDR de Lisboa e Val do Tejo para a área das infraestruturas. E nós candidatámos a esse projeto, chama-se NANOVA, e neste momento o projeto foi aprovado. Tivemos também algumas dificuldades, muitos entraves, muitas burocracias para começar o projeto também se atrasou, porque infelizmente em Portugal temos coisas ainda muito negativas. Neste momento a construção está de vento em popa, já temos a laje, portanto os edifícios estão praticamente já ligados e espero que o projeto esteja terminado até ao final deste ano. Aliás, queremos fazer também uma grande inauguração, não só com a inauguração deste novo laboratório com este microscópio que já está em Portugal, mas que vai ter que ser instalado, em conjunto também com a inauguração deste novo espaço, que no fundo, e até para mostrar um bocadinho, nós fazemos pontes, nós queremos unir e aqui ao querer unir dois edifícios, que quisemos fazer esta ponte, quisemos ligar dois edifícios que estavam separados fisicamente porque trabalhamos em equipa e temos que estar cada vez mais ligados entre nós. Disse também, li recentemente, tinha dito que quer firmar Portugal como já é, mas no fundo firmar como uma referência no que diz respeito à engenharia dos materiais. Esse é o objetivo, olhando aqui para a frente, quando se pensa nisto, pensar em Portugal. Claro que sim, eu costumo dizer, aliás, nós costumamos dizer que nós jogamos na Champions League. Para isso é necessário ter todos estes projetos e ter estes financiamentos, mas conseguimos jogar nessa liga, mas para estar lá, portanto, às vezes é fácil de chegar, mas manter lá, por vezes, é mais complicado. Mas acho que sim, não podemos ser bons em todas as áreas, como é evidente, mas mesmo na área dos materiais, que é uma área um bocadinho transversal, mas se olharmos para a área da eletrónica transparente, para a área da eletrónica de papel, nós já conseguimos colocar Portugal na ciência internacional e somos nessas áreas, somos uma referência internacional, aí sem falsas modéstias. Ainda tem tempo, encontra tempo para fazer investigação, ou seja, enquanto corre atrás dos euros,
ainda encontra tempo para conseguir dedicar-se a esticar os materiais até ao limite, que é no fundo aquilo que me disse que a motivava. Exatamente. Nós esticamos os materiais, mas eles comportam-se muito bem, são muito bem comportados e respondem bem às nossas solicitações. Sim, tenho tempo, aliás, tenho neste momento um projeto grande do European Research Council a decorrer, temos uma equipa. Ainda não faço tanta investigação de laboratório em termos de bancada, estar nos laboratórios, mas oriento alunos de doutoramento, alunos de mestrado, temos também pós-docs a trabalhar connosco, sim, ainda tenho tempo para investigar. Olhando um bocadinho para a frente, queria saber quais são as oportunidades e os desafios que identifica. Os desafios, nós vivemos num mundo cada vez mais competitivo. Portanto, um mundo e por outro lado um mundo com problemas como este que estamos neste momento a passar. Eu costumo dizer que sou uma pessoa otimista, mas esta pandemia também nos fez, penso que, repensar um bocadinho o nosso lugar no mundo e olhar para o mundo como se estivesse lá em cima e olhar aqui para o planeta Terra de uma forma diferente. E realmente há uma coisa que receio e que temos que todos trabalhar para essa causa, que tem muito a ver com as alterações climáticas. É evidente que nós, a nível da Europa, penso que até nos estamos a comportar bem, portanto, aliás, até em termos mundiais, com a Agenda 2030, com os 17 Objetivos da Sustentabilidade, que foram lançados em 2015 pelas Nações Unidas, com o recente Pacto Ecológico Europeu, da atual Presidente da Comissão Europeia, com todas estas apostas na descarbonização, etc., eu penso que a Europa não é o mundo inteiro, portanto o mundo é mais do que a Europa, e estando a Europa a ter uma série de iniciativas e a financiar projetos para que todos estes problemas relacionados com as alterações climáticas, com as emissões, seja minimizado e em alguns casos até erradicado, isso não acontece em todas as partes da mesma forma nas outras regiões do mundo. E como a poluição, as alterações climáticas não têm fronteiras, não têm identidade, portanto, se não for qualquer coisa que tem que ser feita a nível global, não é só a Europa, portanto, a Europa pode dar um bom exemplo e pode também puxar os outros, mas tem que haver decisões ao seu mais alto nível, envolvendo todos os Estados e todos os países do mundo, de forma a que este planeta Terra ainda dure por muitos e muitos anos. E nas oportunidades? Tudo isto acaba também por ser uma oportunidade, porque repare, eu costumo dizer que todos estes problemas que nós enfrentamos, eles só podem ser resolvidos com mais ciência e mais tecnologia, mas mais ciência e mais tecnologia de forma sustentável. Porque eu não estou a ver que, se eu agora quiser ir a uma conferência aos Estados Unidos, vá de barco ou vá num barco à vela, portanto os aviões vão continuar a existir. Agora tem que existir mais tecnologia e mais ciência de forma a que todos estes transportes, todo este conforto que nós temos hoje em dia continue a existir, mas de uma forma mais sustentável. Porque nós, quer dizer, eu duvido que com 40 graus não tenhamos que utilizar ar-condicionado. Contudo, todas estas tecnologias têm que ser mais sustentáveis e daí também que seja extremamente importante o papel dos cientistas em descobrirem novas soluções e transportarem essas soluções para a sociedade. E mais uma vez os materiais, acho que aí também acabam por ter um papel fundamental em todas estas áreas. Por outro lado, todos estes problemas, sendo como as alterações climáticas, que é talvez aquele mais emblemático, são problemas extremamente complexos e que necessitam também de envolver equipas multidisciplinares. Portanto, a própria ciência, sendo um processo dinâmico, ela também acabou por evoluir no sentido de, hoje em dia, não termos as ciências tão compartimentadas por áreas como tínhamos no passado, termos só a física, termos só a química, termos só os materiais. Hoje em dia não, acabamos por ter equipas multidisciplinares, portanto é importante os cientistas falarem uns com os outros
estarem nestas equipas de forma a podermos resolver estes problemas e a apresentar soluções para estes problemas tão complexos com que nos deparamos hoje em dia. Obrigada por ter estado à conversa connosco aqui no Next Big Idea e até uma próxima. Ok, muito obrigada.